Olá, já estamos no 5º módulo do nosso curso, agora tratando do planejamento de campanha. Nos módulos anteriores, chegamos a tocar em alguns aspectos que precisam entrar no planejamento. Vimos, por exemplo, a possibilidade de contratar apoiadores, a necessidade de acionar o marketing, a importância de controlar os gastos e tantos outros pontos que se incluem na definição de atividades estratégicas de campanha. Nessa segunda aula do módulo Planejamento, vamos listar de forma mais clara quais são as atividades estratégicas de uma campanha. A lista nos servirá para definir os perfis de colaboradores e para compor as equipes de trabalho. Se são várias as atividades a serem desenvolvidas em uma campanha, então também serão várias as equipes de apoio, cada uma com suas atribuições. As atividades de campanha exigem diferentes habilidades, por isso é tão importante setorizar as atribuições, inclusive para que os colaboradores tenham mais clareza de suas responsabilidades. Também facilita o andamento da campanha a criação de grupos sazonais para atender às demandas específicas e não sobrecarregar os colaboradores. Por exemplo, podemos montar uma equipe para a composição do plano de campanha, ou de governo, ou até para determinada campanha de marketing, e depois desativá-las. É que quando são atividades pontuais e esporádicas, as equipes podem se reunir, trabalhar em função da demanda específica e depois se dissolver. Em síntese, ao montar a equipe, tenha clareza do perfil de cada um e aproveite bem as habilidades individuais do grupo. Ao final desta segunda aula, o objetivo será analisar critérios para compor a equipe, respeitar os diferentes perfis de colaboração, reconhecer o que caracteriza as atividades estratégicas de uma campanha e compor a equipe a partir das atividades estratégicas de uma campanha. A primeira decisão é definir o conselho político e a coordenação de campanha. Na segunda etapa, a coordenação parte para a formação das outras equipes, cujas atividades estratégicas são comunicação, acompanhamento do candidato, mobilização e divulgação, orçamento e finanças, logística, agenda. A estratégia da campanha ela é importantíssima, mas ela tem que estar sintonizada entre os eixos temáticos e os grupos de trabalho, de modo que aqueles colaboradores eles têm que ter afinidade com as atividades que eles vão desenvolver, até para que tenha bastante facilidade e que eles possam ser bastante produtivos e ativos, entendeu? Eles têm que gostar do que estão fazendo e como estão fazendo. Na nossa sugestão de 8 equipes de trabalho, ela pode ser reduzida ou como pode ser expandida. Vai depender muito da campanha de cada um. Agora, o importante é que todas as atividades listadas aí sejam executadas. Por exemplo, tem que ter a agenda do candidato, isso é imprescindível, tem que ter o acompanhamento do candidato, e o acompanhamento do candidato tem que se fazer presente sempre, entendeu? Agora, isso não impede que o acompanhamento do candidato também faça mobilização, também faça outras atividades, entendeu? Então, se agrupar a atividade, tu tem um número menor, mas não pode deixar faltar nenhuma delas. Se tu expandir também, tu vai ter mais gente trabalhando, mas nunca esquecendo que todos esses itens propostos, eles são indispensáveis para o sucesso da campanha. Agora vamos conhecer um pouco sobre cada uma das 8 atividades estratégicas de campanha. Para formar o conselho, o candidato pode reunir membros da equipe de campanha, partidos aliados, expoentes da política local que ocuparam cargos importantes no passado, amigos, profissionais de comunicação, entre outros. É o conselho que pensa a campanha de forma macro e que propõe grandes temas para a construção da linha de campanha. O conselho também avalia o andamento das ações e analisa a movimentação dos adversários, aconselhando a candidatura e a coordenação. A coordenação se responsabiliza por liderar as ações da campanha, distribuir atribuições, cobrar resultados, dar as más notícias e dizer não quando se faz necessário. Obviamente que um coordenador cobrará das equipes a execução das tarefas conforme o planejamento de campanha,
que foi elaborado pela equipe, mas conduzido pelo candidato, pelo conselho e pela própria coordenação. O bom coordenador libera o tempo do candidato para que ele possa fazer o que lhe cabe, pedir votos. Se o candidato perder muito tempo com questões administrativas ou de gestão do grupo de apoio, vai deixar espaço para o adversário que criar mais oportunidades de exposição. Por isso, é o coordenador que manterá a motivação das pessoas e administrará as vaidades da equipe. O tamanho da equipe de comunicação, ela é muito importante. Claro que, se possível, ter uma equipe contratada para fazer a campanha e tudo, profissional, seria excelente. Também, se tivesse equipes contratadas para pesquisa e tudo mais, equipes especializadas, seria ótimo. Mas isso não é a realidade da maioria dos municípios, da maioria das candidaturas. Então, para isso, nós temos que atender a questão de que o que tem que ser feito, o que é necessário para que a gente não esqueça os tópicos principais. Por exemplo, a campanha tem que ter a parte impressa, isso é, folders, jornais, e todo tipo de equipamento, santinho, tudo tem que ser elaborado em consonância e com muita sinergia com a campanha que vai para o rádio, a campanha que vai para a TV, com o vídeo e tudo, e também com a campanha que se faz na internet. Elas têm que ter coerência e sinergia entre elas. Elas têm que ser perfeitamente compatíveis uma com a outra, e sempre somando as informações de uma com as das outras. Uma ilustrando, outra com um jingle, fazendo música, dessa forma e de outra, entendeu? Mas sempre buscando todos esses aspectos que têm que ser atendidos. A parte visual, a parte sonora, a parte impressa, que é muito divulgada, que é o Santins, que entrega caixa correio e tudo, entendeu? Toda ela tem que ter uma harmonia muito grande. Isto é imprescindível. O trabalho da comunicação se divide em criação das peças gráficas, o que inclui diagramação das artes e produção dos textos. Criação das peças audiovisuais, com elaboração de roteiros e edições das peças. E criação das peças virtuais, com diagramação das artes e produção dos textos. O site e as redes sociais são alimentados constantemente pela comunicação, que também envia newsletter e malas diretas com notícias importantes para a comunidade. A atividade da comunicação ainda inclui cuidar da relação do candidato com a imprensa, rádios, jornais, revistas, TVs, canais virtuais. O profissional cobre as atividades de que o candidato participa, elabora matérias e depois as divulga aos diferentes veículos de comunicação. O acompanhamento é uma importante função na rotina da campanha. É uma atividade estratégica que prepara o candidato para transitar bem entre as pessoas e no contexto em que elas vivem. Para isso, a equipe de acompanhamento levanta informações detalhadas sobre a comunidade a ser visitada ou atendida e as entrega ao candidato para que ele conheça a situação daqueles com quem deseja colaborar. As atividades mais importantes da equipe de acompanhamento do candidato são pesquisa de dados sobre a economia, geografia e história locais, aproximação do candidato dos apoiadores, simpatizantes e lideranças da comunidade e registro cadastral completo de todos os presentes em eventos. Os componentes do grupo que acompanham o candidato estão sempre desenvolvendo uma atitude atenta e ativa. É a equipe de mobilização e divulgação que irá informar as outras equipes toda a movimentação do candidato, onde ele vai estar e as pautas a serem tratadas nos encontros, principalmente para a equipe de comunicação, que é a responsável por disponibilizar a informação a todos os meios de comunicação. Apesar de formarem um mesmo grupo, mobilização e divulgação têm duas tarefas distintas a serem cumpridas. A mobilização ajuda a transportar militantes e apoiadores aos locais de evento, agilizando o jingle do candidato e agitando as bandeiras. Já a divulgação precisa de habilidades mais voltadas à comunicação oral, pois todos os membros deste grupo devem falar sobre a história do candidato com desenvoltura. No momento de abordar uma pessoa na rua para entregar-lhe um material de campanha,
é necessário simpatia e conhecimento para falar sobre a trajetória do candidato e explicar as propostas. Por serem colaboradores e especialistas nos temas da campanha, eles se tornam aptos a responder a perguntas que requeiram o posicionamento político do candidato. Por fim, é esta a equipe responsável por agilizar o acompanhamento do candidato pelos apoiadores e simpatizantes que residem nos locais próximos aos eventos. A equipe de orçamento e finanças elabora o orçamento detalhado e preciso de todos os custos da campanha. Além disso, estabelece cronograma para pagamentos das despesas e controla os gastos. Esta equipe tem ainda a importante função de captar, junto aos apoiadores e simpatizantes, os recursos necessários para suprir as demandas do orçamento. Uma agenda de contatos ampla serve para ativar apoiadores e ir à busca de novas fontes de contribuição, sempre com a atenção nos aspectos legais e contábeis que envolvem a contribuição. A função de preparar a agenda do candidato é constante na rotina da campanha. Para evitar problemas, os responsáveis pela agenda precisam levar em conta 3 critérios antes de montar a agenda definitiva que chega ao candidato: a antecedência no pedido, a relevância da pauta e a urgência da demanda. É que a atividade de montar uma agenda de candidato requer não apenas a distribuição de eventos em horários, mas também a visão estratégica da importância daquele evento em sua relação com o planejamento da campanha. Tome 2 cuidados importantes ao montar uma agenda: a sobreposição de compromisso e as mudanças de data que costumam ocorrer de última hora. O grupo da logística é responsável por suprir as necessidades de materiais, de equipamentos, de transporte e de distribuição de propaganda. A ele compete armazenar e distribuir o material de propaganda nos comitês e diretórios, organizar o transporte das equipes de campanha, apoiar a equipe de acompanhamento do candidato e não deixar de faltar material nas visitas e encontros programados. A nossa proposta é que se trabalhe com 8 equipes, porque dessa forma, com 8 equipes, nós vamos atender a todas as necessidades e todos os espaços da campanha. Isso é muito importante, que nada fique descoberto. Por exemplo, a mobilização da campanha, a coordenação que vai fazer o trabalho, o conselho político que vai orientar o trabalho a ser feito e tudo, entendeu? As questões mais de ponta, a agenda, que é fundamental. Então, tudo tem que ser feito. Se você tiver que concentrar, pelo menos diminua as equipes, mas não diminua as tarefas. Faça com que um participante assuma 2 atividades, ou um outro também possa assumir 2, de modo que a equipe fique reduzida, mas as atividades não. Porque tudo que está listado nas 8 equipes é fundamental para a boa campanha. Para colocar as ideias em ordem, analise o esquema a seguir e utilize para montar as equipes de campanha. Leve em conta as 8 atividades estratégicas indicadas nesta aula e bom trabalho!